Vamos lá, então, o que é o nada? Né? Bom, se nós não vamos chegar a lugar nenhum com essa pergunta, então não devemos perguntar. Mas como o objetivo é falar sobre nada, o nada é muito interessante. O objetivo é falar sobre nada e que é possível, inclusive acreditar de que é possível chegarmos a uma resposta ou não, né, mas temos que fazer uma elaboração da questão. Dizer se a resposta é possível, não dizer o que ele é. Ele é nada, está definido já. Em primeiro lugar, o nada é admitido. Né? Todo mundo sabe que não que o nada existe. O nada é justamente aquilo que não existe. Né? Justamente o que não existe. Mas eu tenho que falar do nada de alguma forma. O nada é admitido. Admite-se o que não existe. A ciência diz o que sobre o nada? O nada é aquilo que não existe. Isso é o nada. E quando a gente pergunta o que é então o nada? O que é o nada? Olha que pergunta, né? A primeira grande questão, ou o primeiro grande problema que surge para tentar responder isso aí, é que na resposta vai ter ali que o nada é isso ou aquilo, o nada é assim e assado. E na verdade você está dizendo que o nada é um ente, o nada acaba sendo uma coisa, então. Né? Veja só o problema, já está aí. Quando você tenta responder o que é o nada, ele já não é mais o nada, ele já ganha corpo, entende? Então você vê que tem um problema aí para falar sobre o nada. Quando se faz a pergunta sobre o nada, já se espera que eu vá falar o nada é isso ou aquilo. Né, o que se espera é justamente que o nada seja respondido como um ente, como alguma coisa existente. Né? E é precisamente nisso que o nada se diferencia do ente. Né? Se distingue absolutamente disso. O nada não é ente, é a ausência do ente. Qual é a essência do nada? Qual é o modo de ser do nada? O perguntar pelo nada converte o nada a não ser mais nada. Quando eu pergunto pelo nada, o nada ele sofre uma conversão e ele se torna alguma coisa que é. Ao perguntar pelo nada, ele se torna o contrário, né, do que ele é. A própria questão priva a si mesma da pergunta. Nesse ponto de vista, nessa forma de perguntar, a resposta se torna impossível. Desde o início, não há condições de responder sobre o nada. Porque ele se desenvolve necessariamente nesta forma, né? O nada é isso, o nada é aquilo. Tanto a pergunta como a resposta são igualmente contraditórias entre si quando pergunta o que é o nada e quando eu tenho o nada ali diante de mim. Esse que é o problema. O nada não é algo assim. Entendeu? Logo, não é algo assim. Um outro ponto não é o contrário do ente também. Quando eu pergunto sobre nada, esse perguntar é um pensamento, né? A pergunta é um pensamento elaborado na mente. O que é o nada? Essa pergunta, ela tem uma questão. Pensamento é algo. Pensar é pensar em alguma coisa. Mesmo quando eu estou pensando sobre o nada, esse não é o nada. É uma abstração que eu estou fazendo da ideia do nada, tentando imaginar uma cor para o nada, imaginar uma forma do nada. Isso é tudo menos o nada. O nada não pode ser pensado, porque ele é nada. Então sempre que eu pensasse no nada, se eu conseguisse realmente pensar no nada, eu estaria agindo contra a essência, que é a essência do pensamento. Que pensar é pensar em algo existente. Quer dizer, eu posso pensar no nada, eu posso falar indiretamente do nada, mas não chegar ao nada porque eu estou identificando ele quando eu falo dele. Então não podemos transformar o nada em objeto. Não podemos dizer o nada é isso ou aquilo. Então já ficamos nós agora aqui vedados de responder, porque eu não posso transformá-lo em objeto. Isso se eu pressupor que a lógica seja a última instância, né? Porque parece que meio que lógico, se eu não posso transformar em objeto, não posso responder. Através do pensamento, sendo o pensamento o caminho para compreender o nada original. Estou em busca de saber o que é o nada em si, né? O nada original. Mas o caminho para chegar a ele é só pelo pensamento. Pelo pensamento, eu quero compreender o nada original, o nada em si, o nada mesmo. O nada, ele é algo que se você pensar nele, ele já não é nada. Né? Ele é um beco sem saída. Ele é uma incoerência lógica. Né? Então, você
quando você tenta falar do nada mesmo, você acaba não tendo o que falar, é nada. Então, a ciência evita, a ciência não admite, não é que não admite, mas ela rejeita o nada, como todo mundo rejeita o nada, porque o nada é um elemento nadificante, por essas características, por ele ser nada. Não há do que se falar. Porém, a pergunta, quando a gente está abandonando o nada, a gente não está precisamente considerando ele? A gente pode falar que admite alguma coisa se esse admitir é nada? Aí talvez surja a própria insegurança nas palavras, nos termos usados, na linguagem. Então agora Heidegger traz que a ciência deveria se ocupar do nada, mas a ciência não faz isso. O nada, que outra coisa poderá ser para a ciência, que horror e fantasmagórica. Além do ente, nada. É só o ente. Além do universo, nada. Além da velocidade da luz, nada. Antes do Big Bang, nada. Dentro do buraco negro, gravidade infinita. Nada de espaço. Espaço reduzido a zero. E o que é, como assim nada? O que é o nada? Não, isso é um fantasma para a ciência. Começo pelo ente e termino no ente. A concepção científica de nada é que sabemos o que é o nada, mas nada dele queremos saber, porque ele é nada. A ciência nada quer saber do nada, mas ela recorre ao nada quando quer justamente expressar sua própria essência. Aquilo que a ciência rejeita, ela leva em consideração. O zero, para as contas darem certo, você tem que considerar o nada. Que essência ambivalente se revela. Por que isso ocorre? Há um império no entendimento, o império da lógica. A lógica, ela estrutura o conhecimento. E é possível tocar nesse império da lógica. É o entendimento humano, o senhor, sobre essa pergunta sobre o nada. Podemos colocá-lo como um problema, ainda que seja um problema que devora a si mesmo. Nada vai se devorando, né? Conforme eu falo nada, eu não deveria pensar, minha mente deveria virar nada. Ao pensar nela, minha mente se desmancharia e viraria nada. Mas se minha mente estivesse desmanchando e virando nada, ela era alguma coisa, ela é uma mente desmanchada. Então ela passa a ser. Então não é nada. Uma segunda definição aqui de nada é que o nada é o absolutamente não ente. É a negação da totalidade do ente. O nada, ele é a definição mais alta do negativo. A negação total. O nada é um ato específico do entendimento. Eu tenho que colocar o entendimento como um senhor acima da questão do nada para falar do nada, não é? Eu tenho que ser um ser que entende as coisas para falar. Mas será isso tão seguro? Se não existe, é nada. Mas se eu já pensei nele, ele não é nada. Ele é algo que já é uma possibilidade, algo que eu estava falando até então. Seria o nada aquilo que é negado? Existe o nada porque existe o não? Boa pergunta, né? Ou será que existe o não porque existe o nada? Da onde veio a negação das coisas? O não é porque existe o nada? O nada é só uma negação? Provavelmente não. Provavelmente o nada é mais originário do que a negação e do que o não. O não veio do nada. O não é uma ideia vaga que temos do nada. Se é assim, então essa atividade do entendimento, conhecida por negação, ela depende de algum modo do nada. Mas daí não só essa atividade do entendimento, a negação. O próprio entendimento depende do nada, pelo menos de algum modo. Então, como poderá o entendimento querer decidir sobre isso? Né? O entendimento depende do nada. Não é um mero instrumento, não é uma mera atividade do entendimento. Parece uma contradição do entendimento. O entendimento que pretende ser sem fronteiras coloca limite ali. Seja como for, nós conhecemos o nada. Nem que seja aquele nada que falamos no nosso cotidiano, na nossa conversa banal. A gente sempre fala do nada. Né? Conhecemos, nem que seja esse. Mas existe uma forma de encontrar o nada, apesar de que, para a gente poder encontrar alguma coisa, essa coisa deve existir. Ela deve ser possível de vir à presença. Né? Você deve saber que ela já existe antecipadamente para encontrar. Senão não tem como encontrar. Encontrar o quê?
Se o nada é a plena negação da totalidade do ente, esse não seria um caminho para encontrar o nada? Então veja só, se a totalidade do ente, a negação, né, da totalidade do ente, o nada está ali, a negação do todo, né? E então eu tenho que fazer o que para encontrar o nada? Dar esse todo, dar o todo para que ele, esse todo, possa ser submetido à negação. Eu coloco tudo e nego tudo. Olha a direção, o caminho para encontrar o nada é esse. Aí o nada poderá, talvez, se manifestar. Mas aí estamos nós ignorando a problemática relação entre o nada e a negação. Né? Eu estou dizendo que o nada é a negação. Outra hora eu falei que não era, mas são coisas para se colocar. Né? Que a única forma talvez seja essa. Pensamos no nada, esse que a gente colocou na mente, como todo, essa negação, isso aí é um nada, mas é um nada figurado. É um nada dentro da possibilidade do indivíduo, enquanto ser finito, enquanto ser particular, pensante, obtemos assim o nada formal, mas jamais o próprio nada. Porém, entre o nada figurado e o nada autêntico, não pode imperar uma diferença, caso o nada seja realmente uma indistinção, porque senão eu teria outros tipos de nadas, e se eu tivesse vários tipos de nadas, eu não teria nada. Imagine, o nada deve ser é um nada só. Né? Senão, se houver diferença entre nadas, é porque eles são alguma coisa. Então, nada figurado na mente, olha só, né? O nada figurado na mente não pode ser diferente do nada real. Não é. Porque senão eu tenho que admitir dois tipos de nadas. Ou que simplesmente eu não consegui pensar no nada.